Muito bem, estamos gravando. Eu vou dar então o mantra inicial para a gente começar a verificação do texto de hoje, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências a Vasudeva, a substância substancial divina, a transcendência, a verdade absoluta. Muito bem, nós estamos lendo, da Bhagavad Gita o segundo capítulo, que é o resumo do conteúdo do Gita. Hoje nós fizemos, já fizemos então a leitura do verso 9, também fizemos fizemos aí a dissertação do significado. Só que surgiu uma palavra dentro do verso que nós vamos entrar agora no verso 10, tá? Porém, eu vou retomar o verso 9, porque eu me lembro que ficou, eu quis mencionar essa palavra que aparece no verso em si, na própria descrição do Sanjaya, que é no caso aí seria o médium que está fazendo a psicografia, que está fazendo a transcrição da Bhagavad Gita, porque o que acontece ali, Arjuna e Krishna, eles estavam num campo fora, longe da cidade, num campo de batalha chamado Kurukshetra. As guerras entre os reis védicos não eram travadas em cidades. Eles nunca entravam numa cidade para guerrear, como tem essas insanidades das guerras que vão nas cidades para matar as pessoas inocentes. Esse terrorismo não acontecia no período do Império Védico. Um rei poderia declarar guerra ao outro rei, isso era compreensível, porque um rei quer expandir o território, ele quer ser o chefão, ele quer ser o imperador, então ele tem que controlar os outros reis. Para isso ele precisa dominá-los. E como é que se faz isso? Convocando a guerra. Então o rei mandava uma carta informando um outro rei que ele estava declarando guerra àquele reinado. Se aquele rei aceitava submeter-se voluntariamente sem guerras, o rei simplesmente anexava o território e aquele rei passava a ser então súdito daquele outro rei, que se tornava então o imperador. Se o rei não concordasse, dizia não concordo com a sua proposta, vamos à guerra. Então, onde e quando? O rei então dizia, você escolhe, sou eu que estou propondo a guerra, você escolhe o local. Então o rei escolhia o local. Então vamos nos confrontar em tal região, em tal dia, em tal local. Então era tudo programado como luta de ringue, como luta de MMA, era como tudo bem organizado. E era sempre feito longe de plantações. A guerra não poderia acontecer em ambiente onde tivesse plantações, onde houvessem currais ou cultivos de vacas, cultivos de alimentos. A guerra não poderia produzir nenhum tipo de prejuízos para as pessoas inocentes. Então, vilas, campos de plantações e locais onde se cultivam vacas estavam fora do âmbito das guerras. Tinha que ser lugares desérticos, distantes, isolados. E também não era permitido cidadãos comuns serem utilizados nas guerras, de forma alguma. Era uma infração gravíssima. Somente soldados bem equipados poderiam participar das guerras. E haviam certas considerações sobre como as guerras também poderiam ser realizadas. Por exemplo, os soldados, eles guerreavam somente até o pôr do sol, do nascer ao pôr do sol. No pôr do sol todos paravam, não havia mais ataques, e eles inclusive podiam confraternizarem-se.
Os soldados entre si um poderia ir no acampamento do outro, conversarem, sabe, trocarem ali alimentos entre si, ou remédios para curar os seus ferimentos e tal. Se tivesse faltando equipamentos médicos de um lado, o exército inimigo poderia requisitar ajuda pro exército. Se tivesse disponível, era oferecido, ou então água, haviam trocas, né? E era profissional, não tinha nada emocional envolvido, as guerras eram simplesmente profissionais. Então, inclusive, era muito comum que nos intervalos das guerras os soldados se reuniam para jogar cartas, jogar baralhos, e tem descrições que era assim que funcionava. Uma coisa muito curiosa, aconteceu esse fenômeno aconteceu uma única vez na história das guerras europeias, que foi no Natal, quando houve a Primeira Guerra Mundial entre a Alemanha e a Alemanha e a França. Alemanha e a França, eu acredito. Eles faziam aquelas trincheiras e ficavam escondidos dentro daqueles buracos ali, atirando, né, um contra o outro. E isso durou muitos anos, assim, essa coisa, né? E era muito, assim, terrível. Porque as pessoas morriam, o cadáver ficava ali, apodrecia ali, as pessoas conviviam com aquilo e tal. E era muito ruim. Só que no dia de Natal, aconteceu um evento, isso é histórico, né? É um fato histórico, que um soldado, eu não me lembro, na verdade eram os ingleses e alemães. Olha, sinceramente, agora tá me falando se eram franceses, eram ingleses, eram inimigos políticos e tal. Então, um levantou a bandeira branca e veio na direção dos outros. Esse soldado com a bandeira branca não foi alvejado de balas, era Natal, na noite de Natal, e pediu uma trégua para que eles comemorassem juntos o Natal, porque ambos eram cristãos, os dois lados eram cristãos. Tanto os alemães quanto os franceses e ingleses, eram todos cristãos. E era dia de Natal. E nesse momento, por um motivo mágico, por uma motivação mágica, um encantamento mágico, todos os soldados largaram as armas, confraternizaram entre si, comemoraram juntos o Natal, fizeram lá comidas, comeram, dançaram, cantaram, glorificaram, rezaram juntos. Terminou a festividade do Natal, eles voltaram para suas trincheiras e continuaram guerreando-se. Aqui acabou essa guerra aí. Então, isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Se você pesquisar, né, você vai encontrar o documentário que fala sobre isso daí. Nas batalhas védicas, isso acontecia diariamente. Era muito comum, os soldados não eram inimigos emocionais, não existia ressentimentos, porque as batalhas eram sempre feitas com soldados, e os soldados eles eram treinados para se sentirem heróicos na luta, assim como um lutador de boxe. Um lutador de boxe dá um soco no rosto de um amigo dele, de um parceiro, um adversário, ele não tem necessariamente ali, sabe, nada contra aquela pessoa, é profissional. Depois que termina a batalha, eles se abraçam, né? Então, assim, isso acontecia na Era Védica. Então, Krishna e Arjuna, eles estavam, sabe, no campo de batalha, em Kurukshetra. Eles estavam conversando. E como é que nós sabemos dessa conversa? Se eles estavam lá, entre eles, conversando, e só estavam eles dois lá, como é que essa conversa então chegou até nós? Como é que a gente sabe os detalhes do que Krishna falou, do sorriso de Krishna, da expressão facial de Krishna, da expressão facial de Arjuna, de todos esses detalhes tão vívidos, se não havia ninguém junto com Krishna e Arjuna naquele momento da batalha de Kurukshetra? Talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Você que está acostumado a ler o Bhagavad Gita, talvez já tenha surgido na sua cabeça, né, essa curiosidade de como é que foi que se deu, né? Existia um médium, um vidente, chamado Sanjaya. E ele, eventualmente, ele era convocado no palácio, pelo rei do palácio, para
enfim, fazer as suas considerações acerca do reino, acerca dos problemas e dar orientações para o rei. E esse Sanjaya, ele era como se fosse um Chico Xavier, só que o Sanjaya, ele era um yogi, né? Ele era um yogi místico. Então ele não apenas ele podia psicografar o que estava sendo falado lá na batalha de Kurukshetra, como ele também podia gerar uma imagem. Era como se fosse transmissão online, ao vivo, uma imagem do campo de batalha. Então ele gerava no espaço, no éter, uma imagem e poderia ser visto. E aquelas pessoas que estavam na assembleia, no palácio, no rei, podiam assistir online a conversa de Krishna com Arjuna lá no campo de batalha. E isso era pelo poder místico desse Sanjaya. Ele conseguia fazer isso. E na medida em que o Sanjaya repetia o que Krishna falava, transmitia o que Krishna falava, ou o que Arjuna falava, os escribas do palácio iam anotando tudo, registrando tudo. E o registro que os escribas do rei fizeram da transmissão de Sanjaya acerca da conversa ficou registrado. E é isso que nós temos. Depois, o próprio Krishna teve acesso a esses escritos, né, e confirmou tudo aquilo que ele havia falado, porque depois que foi escrito, quando terminou a batalha de Kurukshetra, Krishna naturalmente teve acesso a esses documentos, e os Pandavas, o próprio Arjuna. Então isso ficou sendo parte integrante do Mahabharata, que são as histórias que contam a epopeia da formação do Império de Bharatavarsha, que é conhecido atualmente hoje como a Índia. Então, a Bhagavad Gita, ou a Canção do Supremo, esse diálogo, né, esse livro, esse canto do Mahabharata, o Bhagavad Gita, é parte integrante então das histórias da Índia, porém ele é uma psicografia, né, feita por Sanjaya e falado diretamente por Krishna e Arjuna no campo de batalha. Então é assim que nós sabemos da conversa, porque do contrário, como foi uma conversa confidencial, feita no local distante e só Arjuna e Krishna estavam lá nesse, né, contexto, então é assim que se deu, tá? É só para contextualizar aí o que né, a maneira como o Bhagavad Gita chegou até nós. Agora, tem uma palavra no verso 9 que, né, como eu disse, eu queria ter mencionado anteriormente, passou, não deu tempo suficiente, que eu gostaria de fazer aqui agora, né, já que o nosso tempo hoje é relativamente curto, então aproveitar apenas para fazer essa referência aí, tá? Eu vou ler o verso. Sanjaya Uvacha, né? O verso começa com Sanjaya Uvacha. Sanjaya é o nome do médium, do vidente, que psicografou, né, que transmitiu a conversa, o diálogo entre Krishna e Arjuna, em Arjuna. E os escribas fizeram a compilação, o registro tangível, né, da conversa, que é o livro em si. Evan nuktva hrisikesham ghudakesha parantapa na jyotisha iti govindan uktva tushnin bahovaha. Então, a tradução é: Sanjaya disse. Esse é o Sanjaya. Sanjaya disse: tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, não lutarei. E calou-se. Então, a palavra que eu gostaria de trazer aqui é essa palavra Guda Kesha, Param Tapa. Guda Kesha. Kesha, tem a cidade chamada Kashmira, a região da Índia, Kashmira, de Kash. Tem uma cidade na Índia que chama-se Kash, é o Rishikesh, né, conhecida também. Kash significa aquele que controla, aquele que tem o potencial de controlar. Guda Kash, Guda significa a ignorância ou o sono,
literalmente, Guda significa sono. E Gudakesha significa aquele que supera o sono, aquele que conquista o sono, aquele que transcende a letargia, né? Gudakesha, controlador do sono. Param Tapa. Tapa significa austeridade. Param, suprema. Param Tapa. Como nós falamos, Param Atma ou Paramatma. Atma significa a alma. E Param, suprema. Paramatma, a alma suprema, que está no coração. Então, Param Tapa. Param, suprema. Tapa é de tapasya, da palavra tapasya, tapas, que significa austeridade. Austeridade, né? Brahma, na descrição do processo criativo desse universo, está descrito que Vishnu, a suprema personalidade de Deus, de seu Manipura Chakra, que é o seu umbigo de lótus, surge uma flor. Ele manifesta misticamente ou magicamente uma flor. E essa flor, esse caule, no topo dessa flor surge uma pequena criaturinha, né, um anãozinho pequenininho, chamado Brahma, que é o criador desse universo nosso aqui, né? Esse Brahma, que era um anãozinho pequenininho, no topo de uma flor de lótus, e Vishnu deitado, observando aquele serzinho, né, que ele tinha acabado de manifestar, de criar, Brahma. E Brahma tinha 4 cabecinhas, ele era bem fofinho, só que ele era um bebezinho. E ele acordou, desperto, e ele olhou ao redor, sentado, ele se viu sentado num assento que parecia ser uma flor, e olhou para todas as direções e estava tudo escuro. Ele viu, estava tudo completamente escuro. Então ele, como uma criancinha que acorda à noite e não vê os pais, está tudo escuro, se assustou. Assim como uma criança que, ao acordar à noite e não vê os pais, se assusta, Brahma, semelhantemente, o criador desse universo, olhou ao redor e não viu nada e se assustou, estava tudo escuro. Então o que ele fez? Ele olhou para todas as direções, não viu nada, e ele ouviu um barulho de águas, com um barulho de ondas, que vinha na região, na parte de baixo. Ele olhou e viu um lago que estava ali. Então ele mergulhou nesse lago, tentando encontrar alguém, alguma coisa, e foi mergulhando no lago para ver se encontrava alguém ali dentro. E não tinha fim. Na medida em que ele ia mergulhando, ele não encontrava o fim, então ele resolveu voltar. Não achou ninguém. Resolveu voltar e se sentou novamente desolado. Assim como uma criança, quando acorda à noite, não vê os pais, levanta da cama, sai, vai no quarto dos pais, não vê os pais, vai na cozinha, não vê os pais foram, vamos dizer, para o cinema e deixaram a criança dormindo em casa. Então ela se sente desolada, triste e assustada, volta para o quarto, entra embaixo da cama ou dentro do armário, ou então vai para debaixo do cobertor e se esconde ali, assustada. Esse é o comportamento natural de uma criança. Semelhantemente, Brahma teve esse comportamento. Ele tentou encontrar alguma coisa, não encontrou. Voltou para a sua situação original, que era na flor de lótus, e fechou os olhos, em estado de choque. No momento em que ele fechou os olhos, que é o equivalente de uma criança jogar um cobertor em cima da cabeça e ficar escondidinho, Brahma, o criador desse universo, ouviu a palavra Tapa, Tapas, que significa austeridade. E imediatamente ele entendeu: realize a austeridade. Então Brahma, ouvindo a instrução de que ele deveria executar austeridades, passou a observar meditação. Ele fez então yoga, meditação, austeridades mentais, controlando as emoções, controlando o medo, aprendendo a respirar adequadamente. Tudo que nós fazemos na nossa terapia diária com o Mahamantra. O Brahma original também passou por essa terapia. Então ele teve que aprender a controlar a mente, o medo, a ansiedade, e gradualmente ele foi então
se sentindo em paz, e eventualmente nesse estado elevado de consciência, esse estado elevado de êxtase, ele percebeu uma presença pessoal diante dele. E nesse momento ele abriu os olhos e ali estava diante dele o Senhor Vishnu, o Senhor original, a suprema personalidade de Deus. E quando ele então viu Vishnu na sua exuberância, Brahma levantou-se para recebê-lo de mãos postas, e Vishnu então apertou a mão de Brahma. Ele fez esse gesto interessante de apertar as mãos de Brahma. Então ele apertou a mão de Brahma e disse para ele: parabéns, você é meu filhinho querido, e agora eu preciso da sua ajuda, porque nós precisamos criar as formas que vão ser utilizadas pelas entidades vivas, que vão viver as experiências que elas precisam viver para se autoconhecerem e evoluírem. Então, o espaço todo está disponível. Nós precisamos gerar as formas, e você me ajudará a fazer isso. Tudo bem? Então Brahma aceitou a missão e disse: como é que eu farei? Eu não tenho nenhum conhecimento prático de como fazer isso. Vishnu então disse: não se preocupe, todos os conhecimentos já estão intrínsecos a você, tá? Eles se manifestarão gradualmente na medida da necessidade. Eles se manifestarão em você. O programa já foi todo previamente desenhado. Você só precisa se permitir ser, né, o canal que vai realizar essa missão. Então Brahma aceitou essa condição, e imediatamente ele começou a sentir a intuição, né, o desejo de criar filhos. Só que ele era sozinho, autógeno. Então os filhos dele eram todos mentais, saíam da mente de Brahma. Então ele pensava e já acontecia, ou seja, aquela pessoa se manifestava ali. E ele então, né, entendendo como é que funcionavam os recursos que estavam à disposição dele, passou a gerar pessoas mentalmente. Um desses exemplos que a gente tem, que é mais perto de nós aqui, que a gente poderia entender como sendo algo semelhante a isso daí, é o próprio nascimento de Jesus, que é um filho mental, né? Jesus é um filho manifesto mentalmente. Ele foi introduzido mentalmente no ventre da mãe dele, que foi a Maria, né? A mãe de Jesus. Então ele não é um filho de concepção natural ou biológica. Ele é um filho de concepção mental. Ele é uma criação mental de Deus, né? Uma manifestação mental da divindade. E Brahma, então, passou a gerar diferentes pessoas. Essa flor de lótus, onde Brahma estava, se expandiu, né? Floresceu, como num filme, floresceu, e se tornou o planeta, né? O local da residência, onde Brahma, então, passou a recepcionar esses filhos mentais, que por sua vez também possuíam poderes especiais, criativos, e como crianças brincando, né, na garagem do papai, também começaram a co-criar junto com ele, criar diferentes formas, e essas formas eram imediatamente assumidas por almas que passavam a viver essas formas. É assim que funciona. Brahma, ele não tem o poder de gerar almas, ele só tem o poder de criar as formas. Mas assim que ele cria a forma, uma alma se manifesta imediatamente aí e passa a viver essa forma. Então foi assim que se deu, né, o processo da criação. Pelo menos nessa ordem descritiva que é oferecida dentro dos Vedas. A palavra tapa, que significa austeridade, ou seja, a austeridade de controlar a mente, de controlar os sentidos, para ter o equilíbrio emocional na situação em que nós nos encontramos em estado de, não de abandono, mas a sensação de solidão, de estar sozinhos, que era a situação de Brahma. É mais ou menos a nossa situação também. Então, nós precisamos observar tapasya, austeridade, e a palavra que está sendo oferecida
Gudakesha. Gudakesha significa aquele que conquista o sono, a letargia, o desânimo, porque Arjuna, né, ele foi chamado ali de Gudakesha, que é uma mensagem subliminar para lembrar Arjuna, para mencionar que Arjuna estava numa condição de letargia, de ignorância, de desânimo. Então, que ele precisaria superar isso. Gudakesha, supere a letargia, supere o desânimo, supere a ignorância, né? Permaneça firme, fixo no seu objetivo, Arjuna, que é o mantra que nós entoamos todos os dias. Uttista Jagrata Prapyavarana Nibodataka. Desperta, levanta e não pare antes de concluir o Dharma, a sua missão. Isso vai te levar ao despertar, porque o destino ao qual você está programado é o despertar. Então, evitar o seu despertar só vai, adiar um pouco o destino ao qual você está, né, assim, efetivamente sendo levado. Como foi explicado, né, nesse verso, também esse mantra Gudakesha Parantapa. Gudakesha significa desperta, pratique a austeridade, vença a letargia do sono e da ignorância. Do contrário, a sua condição de existência vai ser de depressão. Como Arjuna, ele entregou o arco e disse: não lutarei. É mais ou menos essa a nossa postura perante a vida quando nós estamos influenciados pela ignorância. Nós nos acomodamos e dizemos: não lutarei. O resultado é que é improdutivo e no final das contas ele acaba gerando um novo nascimento, né? Um renascimento, o que não resolve a situação, apenas adia para mais tarde, não é, a responsabilidade que nós temos de sair do jogo, que é a evolução, alcançando a autorrealização, tá? Então, Gudakesha Parantapa. Nós precisamos ser Gudakeshas, superar a ilusão da ignorância do sono, e Parantapa, praticar a austeridade suprema, que é buscar o conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, e com isso nos estabelecermos firmemente no caminho do progresso espiritual, da nossa libertação e do nosso despertar, tá? Muito bem, pessoal, é isso, eu vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,